Estamos de volta. Quero saber, você tem hipertensão? Como é que anda? Tá controlado? Você tem uma mãe, tem uma vozinha, tem alguém que você convive, seu pai, de repente, que convive com essa doença, que toma remédio, que faz receita caseira? Vem pra cá porque agora é hora de Vida e Saúde com informação preciosa sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque no Brasil estima-se que 33% da população adulta seja hipertensa. E considerando só quem já está acima dos 60 anos, esse percentual vai para 65%. Mas entre 30% e 50% dos brasileiros desconhecem o diagnóstico. E daquelas pessoas que sabem, uma parte toma remédio, às vezes sim, às vezes não, ou faz uso de medicação em apenas 20% dos pacientes hipertensos devidamente controlados. Bom, os dados são da SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E a gente quer entender melhor como ficar longe desse problema ou como enfrentá-lo da melhor maneira. Para isso, a gente vai conversar hoje com o cardiologista, Dr. Yuri Golino. E a sua participação também é importante aqui. Tem dúvida? Tem aqui algo aí que está te corroendo, que você precisa saber? Manda pra gente, na medida do possível, eu trago aqui na tela do Vida e Saúde para o nosso especialista te ajudar. Nosso número está aparecendo aqui na sua tela o tempo inteiro, enquanto a gente conversa. Dá para você usar o QR Code aqui do ladinho também, mas eu vou dizer o nosso contato bem agora. Pega o celular, já anota aí, é 12, é o nosso WhatsApp, 12 98266 0004. Estou esperando sua participação, hein? Por enquanto, eu já quero dar as boas-vindas ao Dr. Yuri, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, doutor. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui com vocês. Estamos aqui para tirar as dúvidas e dar as orientações. Agora é o seguinte, doutor, hoje é um dia muito importante. Eu gosto muito dessas campanhas que mobilizam a população a pensar. Pena que não é tão divulgado assim, né? Mobilizam a população a pensar como existem maneiras de combater, de se prevenir, de cuidar da hipertensão. Mas eu acho importante a gente tentar aqui definir o que seria essa hipertensão arterial, né, doutor? Não, com certeza, essas campanhas são fundamentais, porque precisa divulgar, né, as informações, as orientações e alertar a população a se cuidar, né, cuidar da sua saúde para prevenir os problemas e ter uma vida melhor e mais longa, né? Então, esse é um dia muito especial, como você mesmo disse, é um dia de combate à hipertensão arterial. Várias entidades fazem campanhas, a SOCESP, da qual eu também faço parte, tem um dia dedicado especialmente para isso. E a definição da hipertensão é quando a pressão arterial ela tem um nível acima de 14/9, tá? Ou 140/90 milímetros de mercúrio. Mas não basta fazer uma medida isolada, né? É preciso fazer uma outra medida ou fazer uma outra avaliação para poder fechar esse diagnóstico correto e sim dar sequência com o tratamento. Tá, muitas pessoas, doutor, têm essa noção da medida da pressão, porque quando vão na farmácia ou vão num posto de saúde acabam tirando ali a pressão. Eu quero colocar na tela agora como que a gente como é que a gente vê isso acontecendo internamente. Olha lá, a gente tem um vaso aí, explica pra gente, doutor. No caso, o vaso, quando a gente faz a medida da pressão, é justamente você insuflar um manguito, né, uma bolsa de ar que pressiona o vaso e esse manguito ele tem um sensor que mede a pressão, quando esse vaso volta a ter fluxo de sangue. E aí ele consegue fazer a medida da pressão necessária para poder interromper esse fluxo, que são as medidas, os números que a gente diz, né, que é o 14/9, que é o número mágico. E o que você disse é importante, Telo. As pessoas às vezes procuram uma farmácia, uma unidade de saúde com alguns sintomas, por exemplo, uma dor de cabeça, uma cólica, né, algum sintoma que machucou o pé, por exemplo, e a pressão está alta por causa da dor. Então, o primeiro item que a gente tem que tomar cuidado são os falsos diagnósticos, né? A gente não confundir que a pressão está acima de 14/9 por outro motivo.
Por isso que é importante fazer um diagnóstico correto, né? Fazer uma avaliação correta do histórico familiar, histórico pessoal e aferir a pressão corretamente, não naquele momento que a pessoa está ansiosa, estressada, porque isso confunde bastante. Então, às vezes, aquela medida isolada não quer dizer que a pessoa seja hipertensa. Até, às vezes, oferecer essa pressão depois de uma atividade física intensa ou depois de um susto, né, doutor? Isso tudo vai afetar. De repente, Com depois de certeza. a pessoa às vezes vai a pé até o posto, aí chega lá, já é tirada essa pressão, vai afetar também, fez uma atividade física. Com certeza. Tanto é que existe uma recomendação, antes de aferir a pressão arterial, pensando no diagnóstico, que tenha um repouso de 5 a 10 minutos, que não tenha ingerido café, não esteja com a bexiga cheia. Acho que são detalhes importantes para fazer o diagnóstico. Então, se a pessoa veio correndo, com pressa, que está atrasada na consulta, por exemplo, e ela chegou toda correndo e já afere a pressão, ela vai estar acima desse valor considerado normal porque ela estava fazendo um esforço. Tá. Então, isso, na verdade, é fisiológico, é normal. Então, tem que ter um cuidado da medida correta, da técnica correta e esses fatores que eu comentei, né? Não ter tomado café, por exemplo, imediatamente antes, porque isso interfere. Tá. Agora, quais são as causas, doutor? Por que essa pressão pode ficar alterada? A gente sabe, né, que a própria idade pode ser um fator de risco, a gente sabe que hábitos alimentares podem interferir, como o senhor mesmo mencionou aí, o café, né? Mesmo que momentaneamente, mas a longo prazo. Estou pensando aqui, uma pessoa que consome café mais de uma vez por dia, eu imagino que isso vai refletir também nessa numeração aí, que vai, nessa medida da pressão. Não, com certeza. E como você mesmo disse, Peru, os fatores envolvidos com a hipertensão, na causa, na gênese, eles também são aqueles fatores que ele tem que controlar para poder ter o melhor controle da pressão, né? Então, tem um fator que a gente não consegue intervir, que é a idade, né? Como você mesmo comentou no começo do programa, na população adulta no Brasil, em torno de 30% tem a medida da pressão arterial alterada. Isso na população adulta geral, mas nos idosos acima de 70 anos, essa porcentagem é bem maior, em torno de 70% aproximadamente, né? Claro. Então, a idade a gente não consegue intervir, mas nós conseguimos intervir nos outros fatores, nos outros múltiplos fatores envolvidos, né? A pressão não é causada por um fator único, existem vários fatores envolvidos, como eu disse. Um deles é o genético, que a gente também não consegue mudar, né? A parte genética, nós herdamos alguns genes dos nossos antepassados, nossos pais, e algum deles, eles estão desenvolvidos na gênese da hipertensão. Mas me fala uma coisa, doutor, um parênteses aí dentro dessa resposta, né? Se meu pai tem hipertensão, fatalmente eu vou ter também? Essa questão genética é uma questão mandatória? Não, não é mandatória, ela é um fator influente, mas não é mandatória. Ok. Tanto é que quem tem um pai ou uma mãe hipertenso tem que tomar um cuidado maior com a sua saúde para prevenir aqueles fatores que são modificáveis. E se ela conseguir ter uma vida saudável, né, como é o nome do programa, Vida e Saúde, ter uma vida saudável, ela vai evitar ou postergar muito esse diagnóstico de hipertensão. Gente, são pequenos hábitos, vocês vão ver daqui a pouquinho o que é que você precisa fazer para cuidar, para manter essa hipertensão no lugar, para baixar essa pressão aí, além dos cuidados que seu médico provavelmente já passou, você também tem um papel a desempenhar. Agora, quando essa pressão está elevada, doutor, ela vai apresentar sintomas? O senhor falou dor de cabeça, às vezes a pessoa vai já procura o cardiologista referindo isso, dor de cabeça, inchaço, né? Existe uma relação muito grande com a pressão alta e dor de cabeça. Na verdade, não é a apresentação da maioria, tá, Teru? A grande maioria dos hipertensos, eles não sentem absolutamente nada. Eles estão aí na rua, andando, trabalhando, e eles não sentem absolutamente nada, né? Algumas pessoas, quando a pressão se eleva, quando a pressão fica acima do normal, sentem um desconforto na cabeça, um desconforto na nuca, mas isso não deve ser diagnóstico de hipertensão, né? E ninguém deve esperar ter o sintoma para poder procurar ajuda. Porque a grande maioria das pessoas são assintomáticas, não tem sintoma nenhum e quando descobre a pressão já está alta há muitos anos e já tem as consequências da doença que a gente vai falar mais para frente. Já tem um problema ocular, né? A vista já tem, a retina, né? Já sofreu com aquela pressão, algum problema no rim.
E muitos pacientes, por exemplo, eles acabam indo para necessidade de hemodiálise porque os rins pararam de funcionar por causa dos níveis de pressão alterados por um longo período. Então, a gente tem que falar dos sintomas, mas principalmente falar dos hábitos e da avaliação médica para poder corrigir, né, desde o início. Tá. O diagnóstico é feito, então, no consultório, doutor? Vai ser aferida essa pressão mais de uma vez para se constatar a pressão alta? A gente pode usar tanto uma medida do consultório como uma medida residencial, até que é feita na UBS, no posto de saúde. Certo. Se a pessoa vem no consultório, por exemplo, com algumas medidas anotadas, né, durante alguns dias, a gente orienta a medir umas 2, 3 vezes na semana, e se na média a pressão está alterada, a gente já consegue fechar o diagnóstico. Né? Então, a medida do consultório é importante, mas as medidas fora do consultório também são muito válidas, né? As medidas que são feitas no ambiente domiciliar, inclusive, né, com a técnica correta, a gente pode sim usar para fazer o diagnóstico. Bom, gente, é o seguinte, você já deu para perceber, e você também, pelo convívio aí com outras pessoas que talvez sejam aí próximas a você, que a pressão alta não é simplesmente um problema isolado, ela pode gerar agravamentos. O doutor falou aí do parar o funcionamento dos rins, falou também de problemas oculares. Que outros problemas ou que outras doenças podem ser causadas pela pressão alta, doutor? Ótimo, então, boa pergunta. A pressão alta ao longo de anos, ela causa uma doença, né? Ela piora o funcionamento de todos os vasos do nosso corpo, né? As artérias, até as pequenas artérias do nosso corpo. Então, a pessoa desenvolve problemas na retina, né? Então, a visão fica comprometida, o rim fica comprometido, mas também sobrecarrega muito o coração. Então, o coração ele pode ficar fraco. A gente comentou um outro dia sobre insuficiência cardíaca. Sim. Insuficiência cardíaca, por causa da hipertensão, a pressão alta é uma das causas, né? É como se o coração estivesse fazendo hora extra, doutor, trabalhando um pouco a mais para dar conta do recado. Na verdade, ele fica sobrecarregado durante um longo período, ele vai alterando, ele vai ficando fraco. Você aumenta muito o risco de infarto, você aumenta o risco de AVC. Tanto é que a hipertensão é a principal causa do AVC, né? O AVC, como a gente comentou, é a falha da chegada de sangue no cérebro, né? Então, a hipertensão é uma das principais causas. A demência também é uma causa importante. Demência é aquele idoso. Por quê? Porque a irrigação de sangue ela é fundamental para o funcionamento dos órgãos, né? Todos os órgãos. Então, a demência também pode ser uma consequência. Então, são várias as complicações, né? Várias complicações. Tá. Agora, doutor, na nossa vida, quando uma doença chega, ela traz consequências, às vezes financeiras, às vezes psicológicas. Ela nunca é isolada, o nosso corpo ele é todo integrado, né? E chegou uma interação que fala um pouquinho disso aqui, que eu quero ver a Ione falando, olha, é possível prevenir a hipertensão em idosos, evitando a dependência de remédios. Não só, ela está falando de um item aqui de cuidado, né? O remédio. Mas e uma pessoa jovem que a gente tem visto frequentando o consultório aí do cardiologista, que de repente está precisando cuidar, olha, dos hábitos, do estilo de vida, da alimentação. O idoso, doutor, poderia evitar o uso de remédios controlando o estilo de vida? Eu acho que é mais difícil mudar na idade avançada. É mais difícil, mas todo o hábito de vida saudável é importante, independente da fase da vida da pessoa, independente da idade dela. Então, mesmo um idoso que toma, por exemplo, 3 remédios para pressão, se ele cuidar bem dos hábitos de vida, ele consegue diminuir a quantidade de remédios. Isso facilita muito a aderência ao tratamento, porque ele vai tomar menos comprimidos, ele vai aderir mais, ele vai sentir melhor. Então, sim, é possível, sim, a gente diminuir essa dependência de medicamentos adotando hábitos saudáveis. Claro que se a pressão está muito alta, só os hábitos saudáveis não vai controlar. Sim. Né? É preciso um esforço inicial mais abrangente, né? Por isso a gente está falando desses hábitos de vida, estilo de vida e alimentação e o uso de um remédio indicado, sim, ou às vezes até de um procedimento para corrigir, né, doutor? Sim, com certeza. Tanto é que você vai comentar dos hábitos, a gente vai falar detalhes. A base do tratamento da hipertensão é a mudança de estilo de vida. Ela tem que ser usada e feita por todos aqueles que são
hipertensos, né? E também para aqueles que querem evitar, né? Se tem uma pessoa que tem um pai e a mãe hipertensos e quer evitar, não quer ter um problema na sua vida, ela tem que adotar hábitos saudáveis que a gente vai comentar agora. Isso é importante para prevenir. Aham. Eu até coloquei aqui de uma vez, olha, prática de atividade física, aproveitar os momentos de lazer e evitar o estresse. Eu acho que tem estresses que são inevitáveis, mas a gente precisa. Eu tenho falado isso para mim mesmo, viu? Para mim mesma, gente. A gente precisa aprender a manejar esse estresse, doutor. Exatamente. Você fala muito no seu programa, isso é importante, né? O estresse faz parte da nossa vida, mas a gente tem que controlar para ele não tomar conta dela, né? E quando a gente faz atividade física, a gente está trazendo o melhor controle da pressão, melhorando o humor, melhora o sono, né? O estresse, nossa carga de trabalho muito grande, prejudica muito o sono, e o sono ruim ao longo de semanas ou meses prejudica o controle da pressão. O nosso organismo precisa desse tempo de descanso para ter um bom controle da circulação, da frequência cardíaca. Então, ela é fundamental mesmo. A pedra fundamental é exatamente essa. Tá, tem que se amar e procurar o que você pode fazer. Mas olha, existem outros hábitos que você precisa combater, vencer. E eu vou dizer aqui rapidamente, olha, o controle do diabetes, não beber e não fumar são hábitos realmente nocivos e que a sociedade tem trabalhado forte, né, doutor? Com cursos, com reuniões, com às vezes até remédios, com orientações bem específicas, ajudando nessas duas questões aqui. E o controle de diabetes, que, se eu não estou enganada, doutor, acaba sendo um problema que alimenta a hipertensão e vice-versa. Eles são fatores que andam juntos aí como os principais fatores para o infarto do coração, né, pressão alta e diabetes. Então, você tem que controlar, né, evitar que ele aconteça, porque um se sobrepõe ao outro e aumenta muito o risco, né? Tudo que envolve mudança de estilo de vida, você não está protegendo só a pressão arterial, você está evitando a obesidade, você está evitando o diabetes, e cada um desses fatores prejudica ainda mais o nosso coração e a nossa saúde. Agora, doutor, se a gente deixar aqui essas colunas do jeito que estão, dá para perceber que é uma construção inacabada. Nós somos seres integrais, a gente pensa, a gente escolhe, a gente toma decisões erradas, a gente pega o caminho de volta. Por isso que é importante pensar em vários aspectos da nossa vida. A alimentação é fundamental também, os alimentos gordurosos ou ricos em sal, que vão aumentar o peso. Sem contar outras coisas aqui, né? A gente podia usar os alimentos refinados também, né? Que acabam aumentando o volume do corpo. São alimentos que merecem a nossa atenção para escolher certo. Com certeza, a alimentação é fundamental, porque a gente, ao se alimentar bem, você já diminui a quantidade de um fator que é o sódio, que é o sal, que ele é extremamente importante no desenvolvimento da hipertensão arterial. Tanto é que tratar a hipertensão significa reduzir a quantidade de sal na nossa dieta. E muitas vezes os pacientes eles falam, mas eu não como muito sal, mas está sempre usando sal na sua comida ou comendo alimentos, né, se alimentando de comidas congeladas, comidas industrializadas, que tem uma grande quantidade de sal. Tá. Por exemplo, refrigerante, ninguém sabe, mas tem muito sal no refrigerante. Então, reduzir esses alimentos é fundamental para a saúde e para o controle da pressão arterial. É assustador, gente, quando a gente pega para analisar a composição dos alimentos industrializados, realmente não vai haver uma escolha muito inteligente se você for basear a sua alimentação só nisso. Eu estou colocando aqui o telhadinho da nossa casa, da nossa habitação. Ficou bonito. O nosso corpo é a nossa morada. A gente realmente só consegue vencer quando a gente está bem, está íntegro, está assim, olha, organizado, está bonito, está pintadinho. Agora, doutor, às vezes a gente fica esperando, né, o marido sair para fazer uma caminhada com a gente, ou ele deixar de comprar as bobeiras, parar de comprar tempero industrializado para fazer mudanças necessárias. Hoje é o dia de prevenção e de combate à hipertensão. E muitas decisões podem ser tomadas por mim. Eu preciso dar aquele primeiro passo de fé, primeiro passo da mudança, né? Com certeza. E você falou muito bem sobre os alimentos industrializados. Um dia eu tive a curiosidade de
e pegar uma lasanha congelada, por exemplo, a quantidade de sal naquela lasanha congelada era a quantidade de um dia inteiro. Então, era um alimento que fornecia a quantidade excessiva de sal. Então, a nossa alimentação, ela precisa ter um teor de sódio menor, porque você previne o aparecimento da hipertensão arterial, e aquele hipertenso leve, só de fazer essas mudanças, ele consegue normalizar a sua pressão. Se ele fizer atividade física, perder um pouco de peso, reduzir o sódio, né, que é o sal, ele já consegue controlar a sua pressão e às vezes nem precisar de remédio. Doutor, eu sempre falo aqui no Vida e Saúde o seguinte, precisa gostar do que é saudável, preciso aprender a descobrir o sabor ali e gostar disso para que aquilo perdure na minha vida. Chegou a interação aqui na tela do Vida e Saúde, quem está com a gente agora é o Marinaldo. Ele disse o seguinte, quem tem pressão alta deve tomar medicamento todo dia ou os remédios naturais podem substituir os medicamentos farmacêuticos? Boa pergunta, Marinaldo. Boa pergunta. Eu já ouvi falar que o alho abaixa a pressão e já ouvi médicos, especialistas dando assim, aprovando, mas dá para fazer essa troca, doutor, seguramente? A pergunta do Marinaldo é muito boa. Vamos pensar assim, não pensa em tratamento não medicamentoso, pensa nos hábitos saudáveis, né? Então, você se alimentar de frutas, verduras, legumes, se você reduzir o sal da sua comida, você já está tratando a sua pressão, sem você ter que comprar nem manipular nenhum tipo de substância. Um alimento natural, né? Saudável, hábitos saudáveis de vida. Em relação ao uso do remédio, Marinaldo, o tratamento da pressão, quando ele exige um remédio, ele deve ser usado todos os dias. Okay. Muitas vezes os pacientes me procuram dizendo que só tomam remédio quando sente a pressão alta, quando sente a dor na nuca. Isso não é recomendado. Se for utilizada uma medicação para tratar a pressão, tem que ser usada todos os dias. A diferença tem remédios que devem ser usados uma vez ao dia e tem aqueles que precisam de 2 ou até 3 vezes ao dia. Por isso que precisa ser visto caso a caso com o seu médico, né, para ele poder adaptar e deixar uma receita mais enxuta para você ter o controle da pressão. É isso aí, gente. O Marinaldo trouxe uma questão muito importante aqui. Olha, eu já vi casos de o cardiologista trocar ou baixar a medicação. Por quê? Porque o paciente fez a parte dele e está cooperando para regular essa pressão. O médico percebeu, mas deixa o seu médico fazer essa troca, fazer essa mudança para você, que é mais seguro. Não brinca com isso não, tá? Eu quero agradecer aqui a participação ilustre do Dr. Yuri Golino, aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Você aí de casa gostou? Claro que gostou. Então, olha, você pode acessar o site artere.com.br para mais conteúdos de saúde aí do seu coração, ou então o Instagram, @YuriGolino com 2 L's, Yuri Golino, para você ficar aí cada vez mais saudável, cuidando do seu coração com todo o carinho que merece. Obrigada, doutor. Por nada, obrigado. Eu agradeço o convite e eu recomendo, como você falou, no site da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Lá tem um conteúdo muito legal para o público geral, né? Não é só conteúdo para médicos. Ele tem informações relevantes e esse dia está sendo celebrado para a gente prevenir e tratar a hipertensão arterial. E ressaltando, é a base da pirâmide, é a base que tem que ser o hábito de vida saudável, alimentação saudável, fazer atividade física e, se necessário, procurar o seu médico e discutir com ele a melhor forma de tratamento. Estamos juntos com você. SOCESP, então, é o site da SOCESP, vale a pena você acessar. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora. Na volta, vamos combater a pressão alta aqui com o desafio Cardio para você se movimentar por aí. Então já põe o tênis, coloca aquela roupa confortável e se prepara para fazer junto com a gente. Ainda hoje você acompanha aqui no Vida e Saúde uma receita de bolo de coco com limão. Receita leve, linda, diferente para você fazer. Até já!